Bom dia, meus amores. Então, sejam bem-vindos à primavera, que a primavera nos faça mais felizes, que aumente o brilho em nosso olhar e nos faça acreditar que o melhor da vida sempre vem. Bem-vindo à primavera e tenha um lindo dia abençoado, meus amores. E sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia e fique atento no nosso conteúdo, tá bom? Olá, meninos! Hoje nós vamos falar sobre a população americana. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa população. Nós vamos ver que essa população é a mixigenação, uma mistura de diversas etnias. Nós vamos ver a distribuição, como ela é feita nesse continente. Vamos ver se ela é igual ou desigual, essa distribuição da população. Então, tudo isso nós vamos ver neste capítulo, a população americana. Podemos observar que a distribuição dessa população, ela possui 14% da população mundial. E ela é distribuída desigual. Então, ela é uma distribuição desigual. Por que ela é desigual? Porque ela não é distribuída igualmente nos países, em todos os países. Ela não é distribuída igualmente em todos os países. Tem países que são mais populosos, tem países que é menos populoso. A densidade populacional é apenas de 20 habitantes por quilômetro quadrado. Você pode estar acompanhando o nosso textozinho na página 139. 139. E marcando, pegando o textozinho, o livrozinho, e marcando na página 139, quando ele fala aproximadamente 14% da população mundial vive na América. A população americana se encontra distribuída muito desigualmente entre os diferentes países do continente. E essa população é uma mixigenação, ou seja, uma mistura de diversas etnias. É a segunda menor do mundo. Canadá, 3 habitantes por quilômetro quadrado. E El Salvador, 297 habitantes por quilômetro quadrado. Você encontra também na página 139 do livro. Sempre, meus amores, vocês acompanham a aula da tia com o livro, porque os slides é de acordo com o conteúdo do livro. Então, você já vai marcando no seu livro esses dados. A grande concentração nas cidades. Por que as grandes concentrações nas cidades? Você pode observar que a maior quantidade da população nós encontramos na cidade, porque a população deixou de ser rural e passou a ser urbana. Por isso que essa concentração da população é na cidade. Olha aí, você pode observar essa distribuição da população, ó. A maior concentração dela se encontra, ó, aqui. Observe aqui o continente americano, ó. Esse continente aqui, ó, começa aqui, descendo, ó. Esse continente aqui americano, a maior concentração dele se encontra nas cidades. Por isso que ele fala, esse continente tem lugares que são povoados, tem países que não são povoados, que é o caso do El Salvador, que é 297 habitantes por quilômetro quadrado. Então, você pode observar que é uma distribuição desigual a população do continente americano. Ela não está distribuída igualmente, sim desigual. Em relação aos fatores que indicam o crescimento total de uma população, é a natalidade, a mortalidade e o crescimento vegetativo. Vamos dar uma olhada, ver o que é o crescimento vegetativo e o que é natalidade e o que é mortalidade. Observe, ó, a taxa de natalidade
e mortalidade são dados estatísticos, segundo o número de nascidos e o número de mortos. E por isso, eles determinam o crescimento demográfico da população. Por isso que nós temos esse crescimento demográfico devido a essas duas taxas, natalidade e mortalidade, porque a natalidade e a mortalidade é que vai dar o crescimento vegetativo. Então, o que é a taxa de natalidade? Na página 140. A taxa de natalidade, o número de nascimentos por 1.000 habitantes por período de 1 ano. Já a taxa de mortalidade corresponde ao número de óbitos anuais por 1.000 habitantes. Então, essas duas aqui, natalidade e mortalidade, é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade, é chamado de quê? Crescimento vegetativo. Então, a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, você vai encontrar o crescimento vegetativo. Na mesma página, meus amores, nós vamos ver emigrantes, aquele que emigra, ou seja, vai embora de um país para viver em outro. E imigrante, que significa o quê? É aquele que imigra, ou seja, que entra num país para viver nele. Então, você observe aqui, ó, vai embora, é migrante de um país para viver em outro. Entra num país para viver nele, imigrante. Então, quando japoneses ou indianos vêm morar aqui no Brasil, ele vai entrar num país. Ele vem entrar aqui no Brasil para viver nele. Então, eles são imigrantes. E emigrantes é quando acontece lá no país dele que ele vai embora de um país para viver em outro. Ele vai embora para viver em outro país. Então, ele vai embora de um país para viver em outro país. Deu para entender, meus amores? Aqui vai embora de seu país para viver em outro país. E esse daqui, ele entra, como é chamado, as pessoas que entram, vêm de outro país e entram aqui, ó, no Brasil, eles são chamados de imigrantes, que eles passaram a viver nesse país. Então, meus amores, aí para você entender melhor, vai ficar bem claro o nosso conteúdo, ó. A taxa de natalidade. A taxa de natalidade vezes 1.000 sobre quem? Sobre o total da população de um lugar. Da mesma forma, o número de nascidos vivos. Então, ó, número de nascidos vivos e o P de população. Taxa de mortalidade multiplicado por 1.000 sobre o quê? Sobre o total da população. Que você vai encontrar o quê? Depois que você encontrar aqui o resultado, encontrar esse resultadozinho aqui, você vai encontrar o quê? O crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo. Tá vendo? A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Isso aqui é o crescimento vegetativo. Você vai encontrar o resultado do crescimento vegetativo. Depois que você encontrar o resultado daqui, outro resultado daqui, e depois vai diminuir e você vai encontrar o crescimento vegetativo. Então, meus amores, quando nós falamos que esse crescimento total é o crescimento vegetativo mais o saldo migratório e crescimento total da população. Então, tudo isso que nós encontrarmos, o resultado de tudo isso, nós vamos encontrar o quê?
o saldo migratório. E na próxima aula, meus amores, nós vamos ver esse crescimento da população anglo-saxônica, a entrada da mulher no mercado de trabalho e o crescimento econômico do continente americano. E até a próxima aula, meus amores.